Acho uma insanidade o que o Trump fez, isso é muito evidente, é uma maluquice, né? Ele está querendo, veja que interessante, Bolsonaro não foi condenado a nada. Não há nenhuma decisão mandando prender Bolsonaro ou restringir a liberdade dele. O que Trump não quer é que Bolsonaro seja como qualquer outro cidadão brasileiro, possa ter um processo contra si. Qualquer um de nós, mesmo sendo inocentes, pode ter um processo contra si. Isso é um ônus, chama-se strepto judício, é o ônus de ter um processo contra si, é um ônus da cidadania. É algo inerente à cidadania. O que ele quer é um Bolsonaro aristocrata, que não se submeta, que tenha privilégios e não direitos, e que não se submeta à lei dos comuns, que somos nós, né? Ou seja, ele quer destruir a Constituição, a democracia brasileira e a sua autonomia. E vou falar claramente, o comportamento da família Bolsonaro é de traição à pátria. Essa gente teve um comportamento de trair os interesses do país. A rigor, eu acho que não era só uma questão de não poder mais ser eleito. A gente deveria ter uma legislação, Tereza, para retirar a cidadania de gente que age assim. Pedro, não era o caso, porque, veja bem, depredaram a Praça dos Três Poderes. Soltaram bombas em Brasília no dia da diplomação do Lula e do Alckmin. Destruíram um ônibus, atacaram o prédio da Polícia Federal, pararam as estradas, atrasaram a entrega de produtos. O filho dele vai para os Estados Unidos e cria esse prejuízo para o país. Que é incalculável. A gente não consegue ter noção do prejuízo que o Brasil vai ter. Isso tudo já não era para levar essas pessoas para um tribunal? Não era o caso de trazer eles para o Brasil e responderem, o caso, inclusive, de ampliar a condenação do Bolsonaro? Eu creio que sim, eu acho que é questão de pesquisar a legislação, ver o que se pode aplicar agora. Mas eu acho que a gente deveria, o presidente Lula deveria emitir aí um projeto de lei para poder retirar a cidadania, caçar a cidadania brasileira de quem age assim. Não tem sentido, não é um problema só de perder direitos políticos agora. É muito pior que isso. Tem que perder a cidadania, o direito de ser brasileiro. O brasileiro não pode agir com tamanha deslealdade com o seu próprio povo, o seu próprio país. Né? Emular um banimento, não é, Pedro? Eu acho que tem que ser perda da cidadania, com retirada do território nacional. Não tem que frequentar o país mais. Não tem que estar aqui quem faz isso. Tem que ser duros na reação com esse tipo de comportamento. Né? Então, acho que é para se pensar numa legislação radicalizando a sanção, no caso de traição à pátria, desse tipo, né, punindo os agentes com perda da cidadania. Não só perda, veja, da capacidade eleitoral ativa e passiva, né, mas também da cidadania, inclusive do direito de residir em território nacional. Né. Tem que virar uma pátria. Vão aí, lá para os Estados Unidos, se quiserem. Né. Esperem ver se o Trump vai ser eterno lá. Se não for, se segurem, porque vão ser apátridas. Eu acho que é isso que tem que ser. Nós não podemos agir de uma forma tolerante com isso. Olha o que está acontecendo com a Bolsa de Valores, olha o que está acontecendo com o dólar. Quer dizer, essa gente destruiu a economia brasileira, foi contra os interesses nacionais, abertamente. Né? Então, realmente, eu acho que e tem que se verificar na legislação penal, falar com os penalistas aí, verificar uma forma rigorosa de agir em relação a isso. Né? Há um atentado ao país, à economia, ao próprio povo brasileiro. Né? Eu acho que tem que ter uma legislação no Brasil prevendo a perda de cidadania para quem age dessa forma, traindo os interesses do país. Veja, eu só quero alertar vocês, a Constituição brasileira faz a previsão que quando o soldado, como é que é o nome que se dá, foge na guerra? Deserto. A pena de morte. É a única hipótese em que há pena de morte no Brasil. Portanto, eu não estou falando nada que seja estranho à Constituição. E quando o sujeito deserta na guerra, ele tem das razões humanas. Ele teve medo, ele fugiu porque estava com medo de morrer, para preservar a própria vida. Nesse caso, não tem razão nenhuma. Bolsonaro está sendo processado como qualquer cidadão brasileiro pode ser processado. Que é normal aí do cotidiano da existência da cidadania. Ele quer se colocar como um imperador do país, como um aristocrata, alguém que não se submeta à lei, submeta os outros à lei e ele não se submeta. A lei de defesa da democracia, gente, foi aprovada no governo dele e sancionada por ele. É uma lei que ele sancionou, ele aprovou a lei. Agora ele aprova para os outros e não para ele próprio, não quer ser cidadão? Não seja cidadão. Se é para trair a pátria, que perca a cidadania. E seja expulso do território nacional, não tenha mais convivência com o nosso povo. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que seria um caso da gente ter esse tipo de legislação, porque é uma situação absurda, fora de qualquer sentido. O Trump é um alucinado. Eu acho que o que o Brasil tem que fazer como Estado, não é como governo, é aproveitar essa crise para se distanciar dos Estados Unidos, para criar mais vínculo com a China, com outros países no plano econômico, porque realmente é uma democracia que se deteriorou rapidamente. Tá? Não é, como diz o Paul Krugman, lá, o Prêmio Nobel da Economia, já não é mais funcionalmente uma democracia nos Estados Unidos. Né? Portanto, e está governado por um acelerado que não traz nenhum tipo de confiabilidade na relação comercial, etc. Eu acho que, segundo Krugman, o volume do nosso comércio com os Estados Unidos é 2% do nosso PIB, vamos buscar esses 2% em outros lugares. E abandonar mesmo a relação com os Estados Unidos. Abandonado. Não é porque não traz condição de seriedade e de estabilidade para você manter relações comerciais intensas, né, como a gente mantém até hoje. Né? Eu acho que é
Eu acho que é isso que tem que acontecer. Nós temos que buscar outros tipos de relação internacional. Agora, o combate a esse acelerado é absolutamente fundamental hoje no mundo. O mundo tem que se pôr contra Trump. Eu acho que é isso que tem que se colocar claramente, né? O Trump é tóxico para o próprio povo dele, para o próprio país dele e para o mundo, com o nível de poder que aquele Estado tem. Olha o que ele está fazendo com o Brasil, porque quer que um cidadão brasileiro não seja processado, um cidadão amigo dele. Isso é motivo para impeachment, inclusive, dos Estados Unidos. Por isso que, como diz o Krugman, não é funcionalmente uma democracia. Numa democracia regular, o presidente seria punido depois de tomar uma medida grave dessa por uma razão pessoal dele, porque o Bolsonaro é um aliado ideológico dele aqui no Brasil. É um absurdo isso. Agora, então, assim, é um absurdo da família Bolsonaro, que traiu a pátria. Tem que colocar claramente, houve traição à pátria, no sentido filosófico político. Não há delito mais grave que o cidadão possa cometer. Não há delito mais grave.